Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira parte da nossa aula, cujo texto base é a atividade consciente do ser humano e suas raízes históricos sociais. E nessa terceira parte da aula, nós vamos falar sobre a linguagem e a consciência do ser humano. Então vamos lá. O texto vai defender que o surgimento da linguagem imprime ao menos 3 mudanças essenciais à atividade consciente do homem. Bom, então veja que esse surgimento da linguagem, para essa perspectiva teórica, não é um surgimento biológico, a linguagem não nasce, obviamente, somente do biológico, mas é um conteúdo histórico, social. Mas também ela não é uma dádiva do espírito, a linguagem é uma conquista humana que, por meio do trabalho, o ser humano começou a ter a necessidade de se comunicar com o outro. Né? Então nós vemos que o texto vai desmistificar essas origens da linguagem, e quando ele vem trazer a linguagem como um fenômeno histórico e social, ele vai afirmar que a linguagem imprime 3 mudanças essenciais no psiquismo humano. Qual é a primeira? A primeira é que a linguagem permite discriminar os objetos, que é isso? Dar nome aos objetos, e não só o nome, mas discriminar suas funções sociais, a estabelecer o que é uma coisa e o que é outra coisa, isso é discriminação. Então a linguagem produz consciência das coisas, não só externas, mas internas. Dirige a atenção para os objetos. O próprio texto vai mais para frente afirmar, né, quando uma mãe, um pai ou até mesmo uma professora, um professor aponta para um objeto e dá um nome, ela chama a atenção da criança, a atenção da criança para aquele objeto, para aquele fenômeno. Então veja como a linguagem dirige também a atenção da criança, e não só da criança, né? Mas também olha o que a linguagem produz. Ele conserva esses fenômenos e esses objetos na memória. É o que o texto vai falar de duplicação do mundo. O que a linguagem faz? Ela faz com que a nossa experiência do hoje possa ser levada para amanhã. Então nós conseguimos duplicar o mundo na nossa cabeça por meio da linguagem e reproduzir na nossa cabeça algo que não esteja presente agora. Por quê? Porque um dia eu tive já o contato com esses fenômenos. Então veja como é importante a linguagem. Sem linguagem, nós não conseguiríamos distinguir algo, uma coisa da outra, e denominá-las, né? Discriminá-las, mas também não conseguiríamos atentarmos-nos para as coisas, porque os outros podem agora nos ajudar a discriminar as coisas e apontar a nossa atenção ao mundo, mas não só. Essas experiências eu posso levar para outros momentos da minha vida, não necessariamente tendo os objetos ou os fenômenos à minha frente, que é o que o texto vai chamar de duplicação do mundo. Quer dizer, eu duplico, eu coloco o mundo que está ao meu redor aqui na minha cabeça e levo comigo, né, esse experienciado na minha vida, onde daí eu inclusive estabeleço a minha personalidade, as minhas experiências de vida e assim por diante. Segunda característica da linguagem no desenvolvimento psíquico do ser humano. Ela produz abstração, ela possibilita, né, a abstração e generalização. Veja, de alguma forma nós já falamos sobre esses conceitos em aulas precedentes. O que é uma abstração? Né? Abstração, eu extraio algo de um objeto ou fenômeno para analisar determinados elementos, né, desse fenômeno. Mas a generalização é uma compreensão do geral, é uma ideia, uma teoria que eu tiro a partir desse processo de abstração. Agora veja, como nós já vimos em aulas passadas, a abstração e a generalização não está sozinha. Para que isso aconteça, existem algumas operações racionais que nós já vimos, como análise e síntese. Lembram? Nós já estudamos na aula sobre percepção, sobre o que é análise, síntese, comparação. Como que eu comparo uma coisa com a outra, se não pela linguagem?
categorização, ou seja, eu coloco os elementos ou fenômenos numa dada categoria. Por exemplo, mamífero é uma categoria. E aí, os animais que estão dentro da categoria mamífero, eles têm determinadas características que foram abstraídas, ó a abstração aí, né? Que foram analisadas, sintetizadas, comparadas. E a concreção? Concreção significa a compreensão na prática, como eu pratico determinadas questões teóricas. Então veja que sem a linguagem não há essas operações racionais. E sem essas operações racionais não há consciência das coisas, dos objetos e fenômenos do mundo. Então veja o segundo ponto, como é importante a linguagem, né, para trazer a nós uma consciência maior das coisas que estão ao nosso redor. Em terceiro lugar, a linguagem é o veículo fundamental de transmissão de informação. Se não fosse a linguagem, nós iríamos transmitir as informações de uma forma muito precária. Veja, eu estou dando aqui uma aula para você e utilizando da linguagem, como ela é importante para passar às demais gerações os conhecimentos que foram objetivados em outro momento, em outra esfera do percurso histórico e cultural do ser humano. Ainda dentro dessa terceira característica, nós vemos que a linguagem ela cria uma terceira fonte de evolução dos processos psíquicos. O que é isso? Veja, a primeira fonte dos processos psicológicos é a hereditariedade, e isso é comum aos seres humanos e aos demais animais. A segunda fonte é a experiência pessoal, que isso também é comum aos seres humanos e aos demais animais. No entanto, a linguagem produz em nós essa terceira fonte de evolução dos processos psíquicos. Qual seja essa terceira fonte? É que a nossa experiência ela é organizada pela experiência da humanidade. Ou seja, tudo que foi produzido no percurso histórico pode ser transmitido às demais gerações por meio da transmissão de conhecimento, por meio da linguagem, por meio da educação. Ok? Então, mais uma parte do nosso texto aí para nós decodificarmos. Mas tem agora a quarta parte. Vamos então para a última parte do nosso texto que fala sobre a importância da linguagem para a formação dos processos psíquicos. Então, os processos psíquicos nós já estudamos. Sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, imaginação, emoções e sentimentos. Tudo isso, nós vamos ver que a linguagem potencializa o desenvolvimento dessas funções psicológicas. Vamos lá, na sensação. Qualquer sensação, seja esteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva, obviamente sensações biológicas, mas elas são condicionadas culturalmente por causa da linguagem. Veja um ouvido musical. O ouvido musical que ouve as ondas sonoras e decodifica, suponhamos que a pessoa está ouvindo 440 Hz de ondas sonoras, ele utiliza a linguagem para falar, olha, isso é uma nota Lá. Veja, então quando ele fala, ele decodifica, ele discrimina essas ondas sonoras, é sinal que a linguagem está potencializando as suas sensações. E a percepção, a mesma coisa. Nós estudamos a percepção, que é uma decodificação, é uma síntese, né, do todo, e eu só consigo sintetizar o todo a partir da análise das partes desse todo. E sem a linguagem isso seria impossível, né, porque é a linguagem que vai discriminar os elementos para que nós possamos trazer uma síntese a partir de uma compreensão, e sem a linguagem não há essa compreensão. Um outro ponto que o texto nos apresenta é o desenvolvimento da atenção. Veja, quando eu utilizo a linguagem, a minha atenção começa a se potencializar também. Tanto em umas questões mais simples, quando eu chamo a atenção de uma criança e aponto e dou um nome para algo e ela também se volta para esse algo por causa da linguagem e da minha diretividade, mas também nós adultos, quando precisamos prestar atenção em algo, nós utilizamos da linguagem para falar, opa, esse algo é muito importante para que eu preciso
prestar atenção sobre isso. Veja que essa linguagem interna nossa aqui o nome já diz, né? Linguagem. Essa conversa conosco, até mesmo para criar motivos para prestar atenção. A linguagem também é importante para a memória, porque é a partir da linguagem que eu vou criar o que eu chamaria de memória lógica. Ou seja, nós memorizamos, mas não memorizamos todo um conjunto de frases. Nós memorizamos conceitos. Muitas vezes nós memorizamos uma palavra e essa palavra diz respeito a muitas outras coisas. Mas a gente não precisa memorizar todas essas outras explicações se nós tivermos uma memória conceitual, né? Nós memorizarmos um conceito e esse conceito nos remete a todo o conhecimento que diz respeito. Ora, sem linguagem isso seria impossível. E o pensamento? O pensamento, ele só é um pensamento abstrato ou também um pensamento interno, né? Esse discurso interno que nós estudamos em pensamento e linguagem só é possível por causa da linguagem. Né? Não existe pensamento especificamente humano, né? Um pensamento conceitual sem a linguagem. A imaginação é a mesma coisa. Nós estudamos que imaginação é um planejamento, é uma criação. Como que a pessoa vai planejar, vai antecipar na sua cabeça o que ela vai fazer sem a linguagem? Né? Então a linguagem potencializa os nossos planos, potencializa o nosso poder de criação. E também as emoções e sentimentos. A linguagem, por causa da linguagem, nós conseguimos dominar as nossas emoções. A partir do que a gente estudou já sobre sentimento. Lembra quando vocês estudaram que sentimento seria a emoção pensada? Ora, quando eu tenho uma reação emocional, eu consigo dar nome a essas emoções. Dando nome a essas emoções, eu consigo ter uma consciência melhor do que está acontecendo comigo. Esse dar nome às emoções é o sentimento. Só que dar nome ao que eu estou sentindo, ao que eu estou passando, eu preciso da linguagem, e de uma linguagem significativa. Não é só dar um nome, é saber o que isso significa. Portanto, veja como é importante a linguagem para o domínio das emoções. E por último, o texto apresenta que a linguagem é muito importante para a pessoa dominar o próprio comportamento. O texto fala sobre as regras, né? Nossa vida social é uma vida norteada por regras socialmente instituídas. E essas regras é que norteiam a nossa maneira de ser, de agir, sentir e pensar. E essas regras, obviamente, são feitas por linguagem. Sem a linguagem, não tem como haver regras sociais. E sem as regras, não há domínio do próprio comportamento. Então veja como é importante a linguagem para o desenvolvimento do ser humano. O desenvolvimento do psiquismo humano nas suas máximas possibilidades. Bom, gente, nesse texto, então, nós estudamos as diferenças entre os seres humanos e os demais animais. Vimos lá que a atividade consciente do ser humano, ela é norteada por necessidades superiores, ela é organizada pela mediação cultural e não é imediata, e ela é também organizada pela experiência do gênero humano. Nós vimos também nesse texto 3 teorias que explicam essas diferenças. Então nós vimos a teoria idealista, a positivista evolucionista e a psicologia científica. Vimos que os idealistas explicam as diferenças entre os animais e os seres humanos de uma forma idealista, pré-científica. Os positivistas evolucionistas, eles vão trazer uma explicação científica, mas eles desconsideram a historicidade, o percurso histórico e cultural que possibilitou o ser humano se diferir dos demais animais. E é por isso que nós estudamos aqui a psicologia científica, que vai trazer que o que nos difere dos demais animais é o trabalho. É aquela capacidade que o ser humano tem de transformar a natureza, tanto externa como interna, e produzindo novas necessidades, e cada necessidade suprida, surgindo novas necessidades mais complexas, produzem no ser humano um psiquismo mais complexo, mais sofisticado. E aí então a gente estudou
agora nesse percurso do texto o que é o trabalho, né? Essa antecipação mental do produto das nossas ações. Vimos que o trabalho é uma atividade consciente. Por ser consciente, ela deve ser uma atividade mediada. Então nós vimos que ela é mediada pelas ferramentas e pela linguagem. E por último, nós falamos sobre o papel da linguagem no desenvolvimento das funções psicológicas, que foi a aula de hoje, notadamente. Eu espero ter contribuído um pouco mais na sua formação e na compreensão desse texto. Até a próxima aula. Tchau!